Mini, uma coisa que você falou, então, que é fundamental aqui, que o diagnóstico precoce da doença é importante. É super importante, né? Existe até forças-tarefas aí nas associações de neurologia para que isso seja feito precocemente. E porque o que a gente repara é o que eu já comentei aqui, que normalmente o paciente ele não consegue perceber sintomas motores. Não, Ele é já difícil. está há 2 anos com sintomas motores, 3 anos, não sabe o que tem, perde todo aquele tempo e aí depois descobre que tem a doença. E que esse tratamento, uma coisa muito interessante que você deixou bem frisado aqui, que eu achei legal, que esse tratamento na fase precoce é uma caderneta de poupança, é uma reserva que você está montando para o futuro. É isso? Assim, a gente não tem como provar, mas o que as pessoas me perguntam, tem como prevenir, que as famílias às vezes acompanham, né? O que eu posso fazer para prevenir, para não ter Parkinson? Eu falei, olha, não tem remédio ainda, né? Não tem nada que a gente possa oferecer em termos, mas o que eu posso falar, faça exercício. Porque se você não conseguir prevenir o Parkinson, outros problemas de saúde você vai conseguir prevenir. Mas a gente sabe hoje que pode ser um fator de prevenção. O diagnóstico precoce é importante. É muito importante. A gente falou muito da prevenção da demência aqui, né? 40% dos casos de demência, de doença de Alzheimer, são preveníveis. Num país como o Brasil, por exemplo, até 50%, 60% dos casos são preveníveis. Isso. Se você montar aquela reserva cognitiva, né, tiver hábitos de vida saudável. E doença de Parkinson, tudo bem, eu não vou falar, não tem nada provado, mas um diagnóstico precoce e um tratamento adequado precoce é uma reserva, né? Você está montando uma reserva para o futuro. Tem até um artigo que saiu ano passado no JAMA mostrando, eles seguiram os pacientes com Parkinson por 5 anos que faziam exercício. Inclusive, a mortalidade diminuiu, né? Quando comparado com o grupo controle. Além deles terem uma qualidade de vida melhor, menos complicações motoras, a mortalidade diminuiu. Então, esse é um dado muito importante, né? O que a gente precisa deixar claro é que nem todo mundo vai ter o mesmo efeito. A gente sabe que tem pessoas que vão ter mais dificuldades do que as outras. É uma questão de prognóstico, né? Talvez essa pessoa já tenha algumas outras doenças relacionadas à área da saúde que também podem piorar, né? Ou agravar um pouco o Parkinson. Então, mas o que a gente vê é que essas pessoas, nesse estudo, eles mostraram que mesmo essas pessoas que tinham outras comorbidades associadas, eles também foram melhor. Quem fazia exercício ia melhor do que quem não fazia exercício. Comparando no grupo de quem não faz exercício. Exatamente. Então, é um dado bastante relevante na literatura que a gente precisa levar em conta, né, hoje, quando a gente fala de Parkinson. E mesmo não tendo o mesmo efeito, se tiver um efeito menor, mas é um efeito, né? Talvez a gente não tenha o efeito que a gente quer, que é voltar a ter, quem tem 50, voltar até 20. Até eu queria. Eu queria tanto. Né? Eu fui fazer um trekking esse fim de semana, como eu sofri. Falei, mais, não, né? meu puto, a gente não aguenta mais, mas a gente tem que entender qual que é a fase da vida que eu tô. Então, eu preciso ter consciência que eu vou conseguir fazer coisas das pessoas que têm a mesma faixa etária que eu. Porque coisas que eu fazia há 20 anos atrás é difícil, né? Impossível? Não é, tem gente que consegue. Mas quando a gente fala de alguém que vive com a doença de Parkinson, a gente tem que pontuar também. Então, vamos ter metas. Qual que é a meta que você quer atingir, por exemplo, em 6 meses? Eu quero voltar a caminhar no parque, eu quero ir no casamento da minha filha, quero entrar com ela. Objetivos claros, né? Ok, a filha vai casar daqui 6 meses, vamos treinar marcha. Então, esse é o nosso objetivo. Então, a gente estabelece as metas. Você vai entrar com a sua filha lá? Então, você tem que vir na fisioterapia. Fazer treino de marcha. Bonitinho, né? Sem freezing na hora de entrar. Vamos lá, vamos fazer treino de marcha. Então, aí as adaptações. E que são, como o Edson falou, são metas executáveis. Exato. Não adianta, não. O Rodrigo é um felizardo que vai subir o Aconcagua aí de novo, né? Mas eu não vou subir o Aconcagua, nem que eu não tenho doença de Parkinson, mas eu não vou conseguir. Mas essa não é a realidade para todo mundo. Não é a realidade, Acho que são a gente metas, tem que ter metas alcançáveis. Exato, realísticas. Realísticas. Né? Por isso, é o outro P, a medicina participativa. Participativa. Né? A gente tem...
na mesa de discussão, a pessoa tem que estar junto. Qual é o seu objetivo? O que você quer esse ano, daqui 5 anos? Joia. O que você espera? Né? Porque nós vamos te ajudar. A gente sabe como fazer isso, mas e a sua participação nesse tratamento? Qual é a vai sua ser? expectativa? Porque a pessoa tem que ter a responsabilidade também de ir lá tomar o remédio no horário, de ir lá não faltar a fisioterapia, de fazer o exercício com o educador físico, de ir na fono. Tem que ter a responsabilidade. Né? Que não é só um problema financeiro, porque tem gente que não tem problema financeiro e não adere. Né? Então, é jogar isso também. Às vezes o sonho do paciente é tomar aquela pílula e resolver os problemas dele. Infelizmente, né? A gente não chegou ainda né? Nessa solução. Mas isso ficou muito claro. Isso ficou muito claro. Voltar aí à pandemia. A pandemia, qual que era o sonho do cara? Tomar um remédio e acabou. Né? Vou fazer o que eu quero e acabou. É isso. E aí aparecem os oportunistas que oferecem esse tipo de coisa. Sim, né? Isso tem bastante. Dá errado, né? Por isso que é importante a participação do paciente é muito importante. O esforço. Muito. Você faz o seu esforço, ele faz o dele. Né? Isso. Eu falo, é uma parceria. Exatamente, é uma sociedade. Meio a meio. Meio é responsabilidade minha e a outra metade da pessoa, né? Da família, enfim, dos envolvidos. E se não tiver esse contrato, esse acordo no começo, não vai bem. Não vai dar certo. São pouquíssimas as pessoas que conseguem aderir. E é uma pena, porque a gente sabe que hoje a gente pode ajudar. Né? Então, parte das pessoas que não acreditam, e a gente sabe que é muito difícil viver com a doença. A gente sabe que não é fácil. A gente não está floreando aqui. Não, né? O que a gente está tentando mostrar para vocês, né, o público, os médicos que vão assistir esse podcast, é que pode existir um caminho diferente. Né? Só que a gente só vai saber se tem o caminho se a gente começar a trilhar. Né? Se a gente começar a se empenhar um pouco mais. E assim, eu espero que a mensagem fique clara, né? Que realmente é o caminho que a gente tem para hoje. A gente sabe que é muito difícil para a pessoa que tem doença de Parkinson viver com doença de Parkinson. Só que nós, da área de saúde, nós temos que ser otimistas. Por quê? Porque assim como o pessimismo é contagiante, o otimismo também é contagiante. Então, eu acabo sendo, às vezes, até exagerado no podcast. Motivador demais. Motivador demais, né? Passando talvez até uma ideia de que subestimando a doença, né? Só que a intenção nunca foi essa de subestimar nenhuma doença. Pelo contrário, nós tentamos ser otimistas com a doença justamente para contagiar a família e os pacientes desse otimismo, para que vocês não desistam no meio do caminho, para que vocês persistam no tratamento, para que haja aderência ao tratamento, aderência ao exercício físico, aderência aos programas de fisioterapia. Né? E os pacientes perguntam para mim, eu queria saber o que a Tamini... como ela responderia. Os pacientes perguntam para a gente: puxa, doutor, vocês falam tanto de exercício físico, quanto tempo de exercício físico eu preciso fazer durante a semana? Então, tanto a Academia Americana de Cardiologia como a Academia de Neurologia, né, e os estudos mostram, no mínimo 150 minutos de atividade física por semana. É a média, tá? E aí, assim, conta fazer uma caminhada leve, conta fazer um exercício mais intenso. É que aí vai depender do que você precisa, né? Mas o mínimo é isso 150 minutos por semana. Isso é bem descrito. Esse tempo foi citado aqui no podcast de demência. O Mário Pérez falou no podcast de cefaleia. E você está confirmando. E está bem descrito isso na literatura. Isso faz bem para a saúde, né? Não é só para o Parkinson, né? Isso faz bem para todo mundo, né? Eu sempre respondo, movimente-se o dia todo. Nós, seres humanos, nós fomos feitos para nos movimentarmos.
podemos não estar fazendo exercício físico na academia propriamente dito, ou podemos não estar no Parque do Ibirapuera correndo, mas movimente. Tente ir para qualquer lugar a pé, se possível, subir escada, evitar de usar elevador, se possível, ou seja, movimente-se o dia todo. O pessoal das Blue Zones lá na Sardenha, em Okinawa e na Grécia lá, ninguém faz academia, é andar. O dia todo eles andam